Olá, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Senhor nosso. Vamos dedicar aqui alguns minutos para Deus, né? 3 minutos para Deus surgiu num momento em que nós evangelizávamos em hospital, evangelizávamos pelo Disque Bíblia, né, onde as pessoas ligavam e pediam informação. Então a informação precisava ser breve, precisava ser rápida. Muitas vezes a pessoa estava em horário de serviço, então nós adquirimos essa prática e esse método, né, de fazer as pregações rápidas para poder evangelizar por telefone e nos hospitais, onde não se podia, então, enfim, tomar tempo dentro dos procedimentos do hospital, né? Gravamos na época esse CD 3 minutos para Deus, que foi distribuído gratuitamente nos hospitais, e daí então é que surgiu então esse nome 3 minutos para Deus. No nosso trabalho atualmente, as pregações estão ficando mais profundas, né? Segundo a vontade de Deus, e nós temos passado de 3 minutos, né? Então, para não fazer propaganda enganosa, nós vamos passar a dizer alguns minutos para Deus, amém? Quem não gostar ou não puder ficar mais tempo, assista só os 3 minutos, mas eu não vou poder cortar aquilo que Deus quer passar para nós em função disso, amém? Então são alguns minutos para Deus. Se eu passar de 3 minutos, me perdoe. Nessa caixa, porque eu coloquei a Bíblia com as páginas soltas nessa caixa? Porque eu não sei qual é a sua necessidade, não sei nem qual é a minha necessidade, não é? E assim então eu peço a Deus, porque eu acredito naquilo que está escrito. A Bíblia diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para redarguir, para instruir o homem em justiça, ok? Então eu não posso usar só uma caixinha de promessa onde só tem bênçãos ali. Senão o assassino pega uma fichinha ali e lê lá: vai que eu sou contigo, Deus te abençoe. Não pode, né? Não pode ter só promessa. Nós temos que ter a Bíblia toda à disposição do Espírito Santo para que ele decida o que nós vamos pregar, amém? Por isso é que a Bíblia então foi colocada dessa maneira, não é? Está escrito lá, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, em 2 Timóteo 3, 16, 17, está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a instrução do Deus da Bíblia, do Pai de Jesus Cristo, ela tem que contemplar, ela tem que falar de tudo o que está escrito, ok? Não pode ser apenas parcial. Então, estão todas as páginas da Bíblia aqui dentro. Nós temos aqui dentro os 66 livros, 1189 capítulos e 31.100 versículos, ok? Nós já falamos aqui que quem se aproxima de Deus tem que crer que ele é ouvinte de oração e que ele é galardoador do que os buscam. Então, se eu oro aqui pedindo para Deus falar segundo a sua vontade, eu tenho que crer que ele está ouvindo essa oração e que aquilo que ele vai falar conosco é segundo a sua vontade. Amém? Dadas essas explicações, que só as explicações já vão passar os minutos, né? Nós vamos então pedir ao Pai das luzes, o Pai de Jesus Cristo, aquele Jesus que prometeu que nos enviaria o Espírito Santo, que não nos deixariam órfãos, não é? Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Então eu rogo a esse Jesus que nesse momento ele nos mostre qual é a sua vontade para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui, livro de Números, capítulo 33, vamos ler o versículo de número 4, ok? Que diz assim: enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Nós sabemos então que o livro de Números está falando da saída do povo do Egito, não é? Está dizendo aqui no título desse capítulo 33, os acampamentos desde o Egito, não é? Moisés saiu com o povo e foi acampando, parando pelo caminho, e nesse capítulo 33, então, ele vai falar dessa série de acampamentos, não é? Isso é importante porque
compõem o fato histórico. A diferença entre fato histórico e lenda é que o fato histórico ele tem a localização geográfica e tem a localização na linha do tempo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quando você fala da história do Chapeuzinho Vermelho, você fala, era uma vez num reino distante, você não tem o elemento geográfico e nem a escala do tempo, ok? Os livros da Bíblia não são assim, historinha. Fala quem era o rei que estava no reinado naquele momento, então você localiza a verdade a partir desses dados do fato histórico, ok? E aqui então Moisés se deu ao cuidado, inspirado por Deus, de dizer aonde foi que eles foram parando, não é? Então quando você traça, você pega o mapa mundi hoje, o mapa que não existia nessa época, se você for traçando o lugar por onde Moisés passou, Josué que atravessou o Jordão e chega na cidade de Jericó, o caminho tem toda uma lógica que você verifica e que você comprova nos mapas, ok? Então isso é um fato histórico, quando você tem o ponto geográfico, o nome das pessoas, a época em que aqueles reis reinaram, não é verdade? E cada vez mais a ciência vai comprovando os livros da Bíblia, né? Muito bem. Existem vários fatos arqueológicos, não é? Vide Rodrigo Silva, o querido Rodrigo Silva, que comprovam, então, muitos dos elementos citados na Bíblia. Tá vendo como eu tenho que dizer agora alguns minutos para Deus? Nós estamos nos aprofundando, né? O apóstolo Paulo disse que ele queria dar alimento sólido para o povo, mas só podia dar leite, porque as pessoas não suportavam uma palavra mais profunda, né? Então, com o tempo, nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos ter que ir nos aprofundando mais nos assuntos. Tudo bem? O título aqui é Os Acampamentos desde o Egito, né? E o que o Espírito Santo nos chamou a atenção aqui é para o versículo 4. Enquanto os egípcios sepultavam os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, e também contra os seus deuses executou o Senhor juízo. Tem coisa muito importante para nós vermos aqui. Vamos compartilhar segundo a vontade de Deus. Primeira coisa, muitas pessoas se escandalizam. Aqui, por exemplo, Deus matou todos os primogênitos dos egípcios. Primogênito é o primeiro filho de um casal. Todo filho mais velho morreu. Muitas pessoas se escandalizam com isso. Há pouco tempo atrás, uma colega no serviço estava com essa dúvida e eu tenho um vídeo, se você procurar aí, nos meus vídeos tenho lá, o Deus da Bíblia mata. Eu explicava para essa colega que quem se escandaliza com o fato de que Deus matou no Velho Testamento, não entendeu ainda que Deus vai matar muito mais no Novo Testamento, no Apocalipse. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Salvador, ele não é só salvador das minhas dívidas no SPC, do meu boleto do mês, nem da minha dor de coluna agora, nem do meu desemprego agora. Não é só disso que ele é salvador. Ele é salvador da ira de Deus. No Apocalipse é quando Deus se encher de toda a maldade que está na terra e ele vai vir com o juízo. E as pessoas que não tiverem obedecido aos princípios de Deus, assim como esses primogênitos, assim como o pessoal de Sodoma e Gomorra, assim como o pessoal dos dias de Noé, essas pessoas vão ser eliminadas. Deus é amor, sim, mas ele é justiça também. Salmo 33, 5. Deus é amor, mas ele ama a justiça e ele vai fazer justiça. Os ímpios, os maus, aqueles que estão fazendo todas as barbaridades que você está assistindo aí no planeta, eles não vão ficar impunes. E a maneira de nós nos livrarmos da punição de Deus Jeová é nós obedecermos os seus estatutos, ok? Então você conhece bem, tá em todos os filmes da televisão, que Moisés foi 10 vezes, olha o amor de Deus. Moisés foi 10 vezes, aleluia, até Faraó. E dizia assim, olha, o meu Deus está mandando você nos dar liberdade para nós irmos adorar no deserto. Você vê aí nos filmes da televisão. Como que você vai falar que Deus não tem amor? Ele foi 10 vezes a Faraó. Nas 10 vezes, aleluia, nas 10 vezes, ele mostrou sinais poderosos. Você vê no filme. Toda a água da cidade virou sangue. O palácio foi empesteado de rãs, de piolhos. Os animais morreram 10 vezes, com 10 sinais grandiosos. E o coração de Faraó não se dobrou.
Quantas vezes você já ouviu o evangelho? Quantas vezes esse evangelho já te foi pregado? Muito bem. Então aqui, quando o faraó não obedeceu aos 10 mandados, aos 10 pedidos de Moisés, então morreram todos os primogênitos. E é disso que nós estamos falando aqui. Nesse primeiro momento dessa nossa mensagem, o que nós estamos explicando é: não diga que Deus é mau, porque ele matou primogênitos. O comportamento de Deus que nós vemos na Bíblia é sempre esse aqui de Moisés, tá? Diz assim: antes de agir, Jeová avisa. Jeová sempre avisa antes de agir com uma destruição total desse tipo. Ele avisou Noé. Noé ficou 40 anos construindo a arca. E as pessoas, em vez de parar, Noé, o que você está falando aí? O que o seu Deus está falando? Eles zombavam de Noé. Zombavam de Noé o tempo inteiro, 40 anos para construir aquela arca, não é? Jeová avisou também Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Fez um acordo ali: olha, se na cidade não tiver nenhum justo, então eu tiro os justos da cidade e destruo a cidade. Por isso que a família de Ló foi tirada daquele lugar. Jeová avisou antes de agir. Então o amor de Deus está no aviso, mas a punição, o juízo, a verdade vem. Explicada essa parte. Por que Deus mata? Porque ele é Deus, mas ele é justiça. E a única maneira de você exterminar o mal é exterminar. E ele vai fazer isso no Apocalipse. Por isso que Jesus é o Salvador. Quem estiver vivendo ou tiver morrido obedecendo aos parâmetros de Jesus, quando Jeová vier como juízo no Apocalipse, as pessoas que se enquadraram nas normas e nas exigências de Jeová serão poupados da morte eterna, do castigo do juízo final. Tá claro isso? Muito bem. Explicamos aqui então a morte dos primogênitos. Por que aquelas crianças inocentes morreram? Porque os pais delas foram avisados e não tomaram providência. E não adianta você não gostar do que Jeová fez, porque ele é soberano. A palavra soberano significa que está sobre todas as coisas. Como diz a música, ele faz o que bem quer. Não tem que perguntar para nós se nós gostamos ou não. Ele é soberano. Por isso que Lúcifer se desvencilhou de Jesus. Porque Lúcifer, anjo de luz, ele não admitia isso. Imagina um cara que quer mandar em tudo. Eu quero democracia. O governo do demo. Eu quero a democracia. Eu não quero a autocracia, né? Eu não quero a teocracia, perdão. Eu não quero a teocracia. Teo quer dizer Deus. Eu não quero teocracia, Deus mandando o homem calar a boca e obedecer. Eu quero a democracia, o governo do povo, né? Então por isso é que Satanás veio cá para baixo. Aquele foi a primeira democracia. Foi a primeira greve de operários quando Satanás veio aqui para baixo com os seus anjos. Muito bem. Vimos aí então o juízo, por que os primogênitos morrem, porque ele avisou, o faraó não obedeceu, ok? A culpa dos primogênitos ter morrido é de faraó. Muito bem. Temos um outro aspecto importante na leitura de hoje aqui. Enquanto estes sepultavam os seus primogênitos, a quem o Senhor, Jeová, havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízo, né? Então, contra os deuses, esse deuses aqui está escrito com letra minúscula. Então nós estamos vendo o Deus Jeová, com o nome Jeová aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal da Assembleia de Deus. O Senhor Jeová está agindo contra os deuses. Nós já explicamos diversas vezes que Deus não é um só, como muitas pessoas dizem popularmente. Deus não é um só. Qualquer coisa que você adorar acima de todas as coisas é um Deus, porque a palavra Deus significa poder. E qualquer estátua diante da qual você se curva também é um Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos ter essa sabedoria para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não é? Nós vivemos em dias difíceis. Quem não conhece Bíblia, quem não se aprofunda em Bíblia, como eu acabei de dizer, com seus 66 livros, não fica, enfim, isento de erro. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou dar um exemplo a você da necessidade de conhecer Bíblia. Nós temos aqui um livro dos nossos amigos espíritas, né? Nossos amigos têm o direito de acreditar, têm o direito de crer, têm o direito, enfim, claro, de se reunir,
tem o direito de defender a sua fé, tem todos os direitos. Eu vou dizer que eu gosto desse livro e vou explicar por que eu gosto desse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, já vou explicar para vocês. Eles têm aqui dentro desse livro a relação de todos os versículos da Bíblia que eles utilizam nesse livro. Para provar que eles estão falando coisas que constam na Bíblia, eles têm aqui uma lista, são várias páginas, não sei se vai dar para ver isso aí, são várias páginas, ok? Com versículos da Bíblia. Olha, tudo isso aqui, cada linha dessa aqui é um versículo da Bíblia que eles usam dentro desse livro. Então, quando nós lemos esse livro, a minha família toda viveu segundo esse evangelho durante mais de 50 anos. Antes de nós nos convertermos para a Bíblia completa, toda a minha família seguia essa instrução, não é verdade? Então nós dizíamos, olha, não tudo que eles estão dizendo está aqui escrito na Bíblia. Só que os versículos da Bíblia que falam contra o Espiritismo, eles não colocaram aqui. Ok? Por exemplo, Deuteronômio 18, capítulo 10, diz o seguinte: entre ti não haverá quem consulte os mortos. Esse versículo, Deuteronômio 18, 10, não é mencionado neste livro. Hebreus 9, 27, está escrito o seguinte na Bíblia: ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo também não consta nesse livro, que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz assim: os vivos estão cientes de que vão morrer, mas os mortos não estão cientes de coisa nenhuma. Este versículo, esse capítulo e esse livro também não consta nessa relação neste livro. Lucas 24, 39. Jesus se apresenta para Tomé, depois que Jesus é morto, crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, e Tomé diz assim: se eu não ver e não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar. Jesus se apresenta para Tomé, depois de 3 dias de ter estado morto, Jesus se apresenta para Tomé e diz assim para Tomé: Tomé, toca aqui na minha mão. E vede, Tomé, que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Eu estou te citando, decorado desde a minha infância, o versículo exato que está escrito na Bíblia. Você pega Lucas 24, 39 e vai conferir. Jesus, quando ele sai da sepultura, ele não é um espírito, ele é carne e ossos. O credo da Bíblia não é reencarnação, é ressurreição da carne eterna, amém. Ressurreição da carne e vida eterna, amém. Que é o que nós rezamos no credo católico sem entender. O corpo do morto vai levantar da sepultura, mesmo que ele já tenha virado pó. Esse é o credo do crente, esse é o credo da Bíblia. Como Lázaro saiu da sepultura. Jesus não podia ficar 3.000 anos morto lá para explicar isso, né? Para nos dar esse exemplo. Então ele ficou 3 dias para nos dar exemplo de como é que as coisas vão acontecer. É impossível o pó ficar em pé de novo. É impossível para mim e para você. Para Deus que pôs o anel em Saturno, para Deus que segura o sol no céu, isso é piada. Faz isso a hora que ele quiser. Ok? Então o que nós estamos dizendo com tudo isso? Nós citamos aqui, no capítulo aqui que nós acabamos de ler, nós lemos que Jeová Deus, ele trabalhou, ele operou contra os deuses com D minúsculo. Todas as vezes que eu retiro alguma coisa desta escritura e crio um outro credo, eu estou servindo um outro Deus, mas não o Deus da Bíblia. E em Apocalipse está escrito que qualquer um que tirar um tio ou um jota dessas escrituras perde a sua parte na árvore da vida. Você vai dizer assim para mim: então por que você falou que você gosta desse livro? Por que eu gosto desse livro? Porque eles foram corretos. O autor desse livro, ele foi correto. A editora foi correta. Em que sentido? Eles escreveram aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Não está escrito aqui Bíblia Sagrada. Não está escrito aqui o Evangelho de Jesus Cristo, porque esse Evangelho não é de Jesus Cristo. Esse Evangelho é segundo o Espiritismo. Então eles estão de parabéns. Eles não fizeram uma propaganda enganosa. Quem lê esse livro sabe que não está lendo a Bíblia Sagrada. Quem lê esse livro sabe que não está lendo o Evangelho de Jesus Cristo. Está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo.
Eles estão de parabéns. Esse FEB aqui é Federação Espírita Brasileira. Frequentamos muito isso lá no Maria Paula. Eles estão no viaduto Maria Paula, em São Paulo. Eles estão de parabéns. Eles não fizeram propaganda enganosa, entendeu? Não está escrito aqui Bíblia Sagrada, não está aqui escrito Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles pegaram alguns versículos que lhes era simpático, que eles interessavam, que eles têm o direito de fazer isso, não é? Enquanto editora, enquanto publicadores, e oferecem, então, para quem quiser ler sabendo o que é que está lendo, que é um Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Jesus se apresenta para Tomé e diz: toca aqui na minha ferida e vede que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Jesus estava mostrando para Tomé e ainda diz para Tomé: porque me viste, creste, mas bem-aventurado aqueles que hão de crer em mim sem ver. Muita gente fala assim: eu sou que nem Tomé. Não, você não leu a Bíblia, você não entendeu nada. Tomé quebrou a cara. Quando você diz que você quer ser que nem Tomé, você está querendo ser bobo, porque Tomé passou vergonha. Ele disse que não acreditava na ressurreição. Jesus apresentou-se, mostrou que havia ressuscitado e disse: porque me viste, creste, mas bem-aventurados aqueles que hão de crer em mim sem ver. Então, se você fosse inteligente, você não diria eu sou que nem Tomé. Você diria assim: eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Então, nós vimos aqui que quando o povo está saindo para fazer os acampamentos com Moisés, atravessando o deserto, não é verdade? Então, enquanto eles estavam fazendo esse acampamento, você consegue visualizar a cena? Atravessaram o Mar Vermelho e agora eles vão andando, passando de vale em vale, montanhas, cidades, né? E o versículo que nós lemos hoje diz assim: enquanto estes, os egípcios, sepultavam os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Enquanto havia um povo feliz, cantando, né, saindo do Egito, aqueles que desobedeceram, né, eles ficaram lá enterrando os seus bebês e os seus filhos primogênitos. O convite dessa noite é para que você siga o Deus da Bíblia, para que você siga o Deus da verdade, para que no dia do juízo final, assim como aquele povo saiu se acampando e mudando de cidade em cidade, você possa estar junto com a grande multidão, que vai ao encontro da vida eterna com Jesus Cristo, o ressurreto, o nosso primogênito, o primeiro da criação. Que Deus nos abençoe.